Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha aqui, o presidente Bolsonaro, a saúde dele, né? Ele está com Covid, né? Aliás, ele procurou, não é verdade? O presidente Bolsonaro procurou. Ele andou sem máscara, conversou com o povo e tal, achando que ele não ia pegar a Covid-19 nunca, né? E pegou, né? E o interessante é que a família dele, a mulher dele, os filhos, etc e tal, e todos aqueles que giraram em torno dele, não tiveram problema até hoje. Mas o presidente, segundo informações do Palácio do Planalto agora de manhã, o presidente está bem, né? Ele está conversando com o pessoal online, né? Conversando com as pessoas, despachando. De manhã cedo, os jornais, principalmente a Folha de São Paulo, o Globo, né? Gostam sempre de dar uma fotografada nele, né? Na porta do Palácio da Alvorada, sempre nas manhãs, dando comida para as emas, né? E os outros animais que tem lá no Palácio da Alvorada. Então, ele está, segundo o Palácio do Planalto, ele está melhor, né? E verdadeiramente a situação dele evoluiu para, né, resolver o problema da Covid dele. Daqui uns dias ele estará já sem problema de Covid. Vamos torcer por ele, né? E o interessante é que nesses últimos dias houve um entrevero aí entre o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas, porque o ministro, nós comentamos aqui outro dia, gosta de falar muito, né? Todos esses ministros, né? É um tal de falar, de dar opinião, coisa que ministro do Supremo Tribunal tem que falar nos autos, né? No momento que ele for julgar alguma coisa. No resto ele fica caladinho, na muda, né? Não, o ministro falou aí que o Exército tá entrando na pandemia, porque o pessoal que está morrendo aí também, o Exército é culpado, porque o ministro da Saúde é um militar do Exército da Ativa, né? O general Pazuello. Então, isso teve um problema entre o Exército e o ministro Gilmar Mendes. Só que o presidente Bolsonaro ficou caladinho, não falou nada. Até porque o Gilmar Mendes é que vai decidir o problema do filho dele, das chamadas rachadinhas lá do... Tem problemas aí para o ministro resolver, então eles não vão querer comprar briga com o ministro Gilmar Mendes nesse momento, não é verdade? Né? Então o ministro já pediu desculpa, disse que foi mal interpretado e etc. Mas eu já disse aqui, né? Quando um militar da ativa, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele exerce um cargo político, infelizmente, a força que é uma força de Estado e não é de governo, passa a ser uma força de governo também. Então é isso que mais ou menos o ministro quis dizer, mas ele não soube dizer, falou de uma maneira que irritou as Forças Armadas. E por causa disso o presidente Bolsonaro está caladinho, né? Ficou na muda. Olha que beleza, nos últimos dias, desde quando ele teve o Covid-19, está uma paz no governo, né? Quem falou agora demais foi o ministro Gilmar Mendes, porque do lado do governo está tudo tranquilo, sem ninguém falando nada e etc. Tal. Nos últimos tempos aí, né, o problema das queimadas no Amazonas, né, o problema das invasões de terra na Amazonas, né, isso que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está cuidando. Vamos esperar, porque os investidores estrangeiros não querem trazer mais dinheiro para o Brasil enquanto o Brasil não resolver o problema da Amazônia, né? Então, o governo tem que tomar uma providência com respeito à Amazônia. Agora vamos falar de Imescar. Desconforto, irritações, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar. Mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aliás, tem a pomada Imescar para as hemorroidas, que é uma maravilha também. Tá legal? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Imescar você encontra em todas as farmácias do Brasil. Olha aqui, a Fundação Getúlio Vargas vê alta de 0,7% no PIB brasileiro de maio. Ou seja, em relação a junho, o PIB de maio, em relação a abril, o PIB de maio foi melhor. Então, aumentou, teve um aumentozinho. É claro que nessa pandemia toda, com as indústrias praticamente desativadas, o comércio fechado, né, o nosso PIB baixou. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Você mede
é pelo número de notas fiscais que são emitidas naquele mês. Então, você soma tudo que nós emitimos de nota fiscal e você traz o PIB, né? Aí você conhece o PIB. Quando tá tudo maravilhoso, está todo mundo trabalhando, está produzindo, vendendo, etc., o PIB fica alto, né? E isso é muito bom para o país. Quando o PIB passa de 1, 2, 3%, nós já tivemos PIB de 6, 7% ao mês, né? Isso ao ano, isso é uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma coisa maravilhosa que traz tranquilidade, é pleno emprego e etc. Quando você tem um PIB bom, você tem emprego. E o que nós estamos buscando? Emprego. Aliás, uma coisa muito interessante ao falar de emprego e de economia. Eu quero dizer a você que está aí me assistindo aqui pela TV Horizonte, o governo tem que fazer como é que na China, que tem 1 bilhão de pessoas, eles conseguiram resolver o problema da China, o problema do emprego. É claro que na China, empregado na China não tem, né, toda esta gama de proteção que nós temos aqui no Brasil, né? Nós não tem essa gama de proteção que temos aqui no Brasil, não. O empregado na China, ele é quase um escravo, ele trabalha, mas é 1 bilhão de pessoas, então tem que dar emprego para todo mundo. O que eles fizeram? O que o governo fez? Trabalhou para que você fosse produzindo emprego. É o que nós temos que fazer no Brasil. Você tem que estimular o emprego. Por exemplo, a Fiat aqui em Minas Gerais tem 15 mil, vamos hipoteticamente, eu não sei, mas estou aqui, vou chutar, tem 15 mil funcionários, 15 mil empregados. A Fiat, que é uma grande empregadora, mas todos os pequenos comércios, os pequenos empreendedores, né, as micro e pequenas empresas juntas, elas têm 100 mil empregados. Então, você tem que cuidar de tudo, principalmente da micro e pequena empresa, que está reclamando muito nessa pandemia, porque o crédito, né, que o governo aí disponibilizou, principalmente para as pequenas e médias empresas, dificilmente o cara consegue. Primeiro é o seguinte, se você tem uma empresa, se você deve impostos, pode esquecer de tentar pedir empréstimo do governo. Porque se você deve impostos, principalmente impostos federais e estaduais, você não consegue. É como você, você tem um CPF e você está devendo na praça, está com o nome sujo no SPC, você não consegue comprar mais, não é verdade? Assim são as empresas que deixam de pagar impostos, de recolher os compromissos sociais, etc. Se você está com os impostos em dia, compromissos sociais em dia, fica mais fácil você adquirir esse empréstimo, né? E a gente sabe que bares e restaurantes querem, né, naturalmente, esse empréstimo do governo para se salvar nessa pandemia. Mas ainda falando do PIB, o governo federal, né, os economistas do governo federal, apesar desse aumento do PIB em maio, né, estão prevendo uma queda de 4% do PIB. Gente, 4% do PIB é uma situação muito difícil para o país. Nos últimos tempos, o PIB nosso ficou em 1,5%, né? Quer dizer, não foi negativo. Quando o PIB é negativo, é sinal que você está em depressão econômica, né? E nós estamos vivendo uma depressão econômica. Eu sei que tem muita gente que está ganhando um certo dinheirinho nesta pandemia, não é verdade? Nós deixamos de fazer coisas simples porque passamos a importar. Por exemplo, a máscara que todo mundo está usando hoje. A máscara, só quem fabricava máscara era a China. De repente, todo mundo teve que fabricar máscara. Por quê? Porque nós não vamos depender da China para ter máscara. Você hoje compra paninho de fogão, esse pano de prato, eles são produzidos na China, coisa que nós fizemos isso aqui sempre. As nossas fábricas de tecidos fecharam. Eu vou dar uma ideia aqui, por exemplo, eu conheço a cidade de São João del Rei. Tinha 3 fábricas de tecidos, 3. Todas elas fecharam. Então, nós não temos mais. Por quê? Porque achou-se mais barato produzir tecido na China, né? Até o nosso ex-vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, que era um homem, né, que liderava uma indústria têxtil no país, né, ele passou a produzir na China, fechou suas fábricas aqui e foi produzir na China, porque era mais barato. Então, de repente, nós temos que voltar a produzir no Brasil, a prestigiar o pessoal nosso, a prestigiar a indústria nossa, porque aí você melhora os níveis de emprego. E olha aqui, né, emprego é tudo. Você tem que combater a pobreza pelo emprego.
Ótimo quando você tem Bolsa Família, quando você pode, eu acho assim que você pode, né, nos momentos mais difíceis, né, chegar às famílias que estão em dificuldade, ter uma Bolsa Família para resolver, né? Agora, nessa pandemia, o governo federal, né, repassou dinheiro para as pessoas, né? Tem muitos que não conseguiram, mas a maioria conseguiu aí os R$ 600, muitos até R$ 1.200, estudantes conseguiram. Não é verdade? Agora, nós temos que resolver o problema do emprego, do trabalho. A pessoa tem que trabalhar. É só trabalhando que você, felizmente, vai chegar àquilo que todo mundo quer. Não é verdade? Trabalhando que você vai, se Deus quiser, resolver o seu problema. É trabalhando que você compra casa, é trabalhando que você tem melhores condições, é que você compra os aparelhos domésticos que você quer, é trabalhando que você compra o seu carrinho, não é verdade? Então, eu acho que nós temos que lutar pelo trabalho. Não é lutar para dar as coisas para as pessoas, não. Isso aí é no momento de emergência. Você tem que lutar pelo trabalho. Você tem que... Você lembra, antigamente tinha a chamada frente de trabalho? Ao invés de dar alguma coisa, fazia a frente de trabalho. O sujeito trabalhava e recebia um salário. Isso é que é importante. Falou, minha gente? Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.